Ciao tifoso bianconero, bentornati ao Finestra Bianconera. Hoje quinta-feira, dia 18 de julho, não me lembro nenhuma data, algo que marcou, algo histórico. Não conhece o Finestra Bianconera? Já chega, já se inscreve no canal, já ativa o nosso sino. Eu falei o sino, entendeu? E aí você não perde as notícias da velha senhora. E claro, já coloca um like aí no vídeo. Fiquem até o final, porque eu tenho um bônus aqui que tem a ver com o Thiago Motta, algo interessante. Vamos falar aqui dessa entrevista do Thiago Motta. Tá tendo muita capa do Thiago Motta ultimamente no Finestra, porque é o assunto do momento, né? Eu queria começar falando que hoje não assisti ao vivo a entrevista dele, assisti depois, depois do almoço, na íntegra, né, meia hora ali, e começar aqui falando das palavras do Scanavino, né? Scanavino que colocou ali, colocou não, comunicou que Gianluca Pessotto fará parte do time da base da Juventus, né? Coordenador da base da Juventus, um dos coordenadores do setor da base da Juventus. Isso me agradou demais, né? Lembrando que já tem o Magnanelli ali da Primavera, o Monteiro vai ser o nosso treinador da Next Gen, enfim. E o Pessotto fazendo como um dos coordenadores técnicos de todo o setor jovem, me agradou demais. Eu queria aqui falar o seguinte, eu fiz muitas anotações, algumas coisas que me chamaram a atenção do Mota, né? Fique até o final. Vou dar destaque para seis, um, dois, três, quatro, cinco, seis coisas que me chamaram muita atenção no que o Thiago Mota falou hoje, né? A primeira, ele falou o seguinte, a primeira das coisas que me chamou a atenção, antes de mais nada, dizer que eu gostei das palavras dele, de um modo geral, da serenidade dele, gostei muito dos pés no chão e gostei muito da maneira, da fome que ele está no posto, no lugar que ele se encontra. Primeira coisa que me chamou a atenção, ele falou assim: escolhi o clube pela história, né, pelo seu histórico que representa e pelo que ele representa. E ele se disse orgulhoso por ter sido o cara escolhido para esse projeto, para não vou dizer renascimento, para esse novo ciclo da Juventus. Então ele dá valor ao clube pela história que o clube tem, né? E ele se sente honrado por ser o escolhido pela diretoria para fazer parte desse ciclo. Segunda coisa que me chamou a atenção, ele disse o seguinte, que não importa a idade dos jogadores. Se o jogador for jovem, né, mas estiver pronto para jogar, vai jogar. Porque é aí que vai ganhar experiência. Ao contrário, e aí não é uma crítica, cada um trabalha de um jeito. O Alegre já não apostava tanto nos jovens. O Mota falou claramente: se o cara for novo e estiver pronto para jogar, vai jogar. Então, se tiver lá o Miretti pronto, o Miretti já jogou esse ano, tudo bem, estou dando um exemplo. Vamos supor que esse fosse o primeiro ano do Miretti. Tá pronto, vai entrar, vai jogar. Gostei demais disso, né? Há quanto tempo a gente pede para os jovens terem oportunidades? Né? O Chelsea vive lançando jovens, enfim, é um exemplo, o próprio Barcelona. Terceiro ponto, né? Ele não quis falar de jogadores que não pertencem à Juventus ainda. Né? Mais para o final da coletiva, perguntaram para ele sobre o Cop Miners, ele falou assim: eu não vou falar de jogadores que não nos pertencem. Achei muito, muito fantástico isso que ele falou, né? E não é que ele falou isso só para agradar, aquela coisa de fachada, não, vou falar só com o que está aqui para valorizar o que tem aqui. Não, você vê no olhar dele, não vou falar de jogador que não nos pertence, né? E lógico, né, ao mesmo tempo elogiou todo o elenco que ele tem à disposição. Muito bacana isso. A quarta coisa que eu anotei, essa aqui eu achei fantástica. Ele falou assim, depois que perguntado sobre a sequência de jogos, porque vamos ter uma competição a mais, já que tem o Mundial de Clubes, né? Se é que vai ter, isso eu vou falar mais para frente. Mas vamos lá, Copa Itália, Campeonato Italiano, Champions, Mundial de Clubes, enfim. Ele falou o seguinte, por causa do calendário, né? Não tem desculpa, não tem álibi. Aí ele até brincou, falou assim, mas você só tá vendo o lado positivo, o lado negativo, né? Ele brincou. Mas ele aí falou, olha, não tem desculpa, não tem álibi, a gente sabe que é assim, o calendário é assim, e a gente é a Juventus. Temos que vencer. Sabemos que aqui o que importa é vencer. Então ele já não está dando desculpa. Ah, eu não posso contar com tal jogador porque o jogador machucou, porque é muitos jogos seguidos. Não existe álibi. E aí ele falou, concluiu, a pressão, né, de estar na Juventus, que o importante é vencer, né, o que conta é vencer,
Essa pressão para mim é um estímulo a mais. Aí, nessa resposta, ele para mim mandou bem demais. Ou seja, não tem aquelas desculpinhas, né? Ah, mas não jogou fulano, ah, mas jogamos fora, ah, mas só teve 2 dias de descanso. Ele falou, isso faz parte e isso não é desculpa. Tá falando isso hoje, tá? Dia 18, ele falou. Quinta coisa que me chamou a atenção, elogiou todos do elenco, inclusive o Chiesa, que ainda é do elenco da Juventus, e elogiou o Soulé, né, que ainda é jogador da Juventus. Portanto, sem exceção, elogiou o Miretti, ele elogiou o Vlahovic, entendeu? Isso eu acho claro. O treinador não vai falar mal de um jogador, é óbvio, mas você percebe nas palavras dele, né? Se vocês forem assistir, que não é só um elogio pelo elogio, né? Ele elogia com convicção. Aliás, a coletiva dele foi com convicção, né? Ele falou convicto, ele falou, você via no semblante dele um certo nervosismo, porque ele sabe onde ele está, mas aquela coisa, aquele olhar desafiador, ele estava convicto no que ele estava falando. Então, quando ele elogia os jogadores, ele não foi só por uma questão de, ah, eu tô aqui, eu tenho que elogiar porque não vou fazer diferente. Não foi uma declaração de fachada. É isso que eu queria dizer. E a sexta coisa que eu separei aqui, essa daqui foi para mim a segunda ou a melhor declaração, junto a essa que não tem desculpa, né? Ele fala assim: não trocaria o lugar que eu estou de treinador da Juventus com nenhum outro lugar do mundo. E é uma belíssima responsabilidade ser treinador da Juventus, ele conclui. Então veja bem o que ele disse. Vou repetir. Eu não trocaria o posto, a colocação que eu estou de treinador da Juventus por nenhum outro lugar, nenhuma outra posto, outro banco no mundo. Ou seja, o que é desafiador para ele é ótimo. Aí você vai falar para mim, aí são palavras bonitas? O sol veio com tudo, hein? São palavras bonitas? Olha, não é uma questão de ser palavras bonitas, né? E já vou emendar numa coisa que me chamou a atenção também. Aí não tem nada a ver, já falei das 6 coisas que ele disse aí que me chamaram a atenção. E vou concluir dizendo o seguinte: quando ele fala que todas as partidas são importantes, jogo a jogo, não importa se é da Champions ou do Campeonato Italiano ou da Copa Itália. Ele falou, partida por partida, todas as partidas são importantes. E ao final do jogo a gente quer ir lá cumprimentar a torcida, isso significa que se tiver todo mundo feliz é que a coisa está indo bem. Aí, nisso que ele falou que toda partida é importante, jogo a jogo, e quando ele fala do lugar que ele está, que ele não trocaria por nenhum outro, não é palavra de fachada. É aquilo, quem acompanha o canal sabe que eu falo há anos. Precisa chegar na Juventus um cara que sabe o que significa Juventus. E o Thiago Motta, mesmo sendo um brasileiro, ítalo brasileiro, né? Todo mundo sabe que ele, aliás, fala muito bem italiano, fluente. Ele está há anos na Itália. Foi jogador. E aí já vem o bônus. Ele conhece o que significa jogar ou treinar o time da Juventus. Assim como o Zidane sabe o que significa isso. Então não é palavras ao vento para fazer bonitinho na... Não, ele foi muito firme no que ele falou. Eu sei da pressão que é aqui, gosto dessa pressão e é uma honra estar nessa pressão. Então, quando ele valoriza todos os jogos, eu sempre falei isso, eu nunca quis... Eu, como torcedor, sempre falei assim, não importa se a Juventus vai jogar amanhã é o jogo da Champions e depois é o jogo do Campeonato Italiano, não importa. Quando a Juventus entra em campo, é o melhor momento do dia, ponto. Não interessa qual é a competição. Ah, mas a Champions é mais importante? É lógico que é. É lógico que é. Mas isso não quer dizer que é menos importante quando a Juventus joga o Campeonato Italiano. Para mim nunca foi assim. Eu não sou torcedor de taças, de títulos. Vivemos de títulos, porque não é isso que eu estou falando. Vivemos de títulos.
Mas eu não sou daquele torcedor que fala assim: ah, hoje tem a Champions, eu vou ver a Champions, o italiano não me interessa muito. E é mais ou menos isso que ele fala quando ele não escolhe, quando ele não escolhe campeonato. Gostei, gostei muito disso. A Juventus está atrás de um defensor, de um centrocampo e de um atacante. Eu colocaria, pelo cenário, o Todibo, que já tem um acordo, eu confirmo esse acordo. O centrocampo deve ser o Kopp Miners. E o atacante é aquela surpresa que eu ainda não descobri. Mas eu vou tentar descobrir até o fim do mercado. Então, eu falei que ia deixar para o final uma, não vou dizer informação, mas uma passagem bônus do Thiago Motta. E antes eu queria concluir falando assim, se o meu feeling de torcedor da Juventus, estiver certo, e tomara, olha aqui a mãozinha, tomara que esteja certo o meu feeling, esse cara, ele não é que ele vai dar certo, ele vai dar muito certo na Juventus. E por que eu estou falando isso? Por causa que ele já conhece a Itália, porque ele é jovem, porque é normal o torcedor como eu, como você, se encher de esperança numa renovação, porque as palavras foram legais e bonitas. Não, não. Vamos voltar no tempo. O ano é o ano de 2012, Eurocopa. Thiago Motta jogava na seleção italiana. A Itália faz aquela campanha muito legal, elimina a Alemanha com 2 gols do Balotelli, perde a final contra a Espanha, né? A Itália não entrou em campo, estava ainda comemorando e tomou uma lavada, mas não é esse o ponto. O ponto é a estreia da Itália naquela Eurocopa foi justamente contra a Espanha. Itália 1, Espanha 1. E era uma Itália que era uma Espanha que era campeã do mundo, com Iniesta, com Casillas, com Fábregas, enfim, aquela geração que foi campeão na África, 2012 era atual campeão do mundo. O jogo foi 1-1. O primeiro gol foi marcado pelo Di Natale, lembra do Di Natale? Bom jogador, né? Lançamento do Pirlo, não jogava nada o Pirlo. Mas qual é o ponto? Eu vi uma entrevista essa semana para o jornalista, vou dar os créditos, Gianluca Gasoli. Ele tem um podcast, é radialista e tem um podcast, Gianluca Gasoli, aonde o Leonardo Bonucci, calma, quando fala Bonucci o pessoal já calma. Leonardo Bonucci falou uma coisa que me chamou a atenção esses dias. Ele disse que Thiago Motta chegou no vestiário após o jogo Itália 1, Espanha 1, na estreia da Eurocopa. E o Thiago Motta, ele era um cara na dele, não falava muito. O Baggio era assim, para quem não sabe, segundo o Tacconi, a gente entrevistou o Tacconi, e o Tacconi falou que no vestiário o Baggio ficava no canto dele, não conversava com ninguém. O Motta é mais ou menos assim, talvez por ser um estrangeiro, muito reservado. E o Bonucci falou assim, naquele momento eu percebi que ele ia ser um treinador de futebol, lá em 2012. O Motta entra no vestiário e fala assim, ele nunca falava, ele não era o líder. O líder daquele time era o Pirlo, era o Chiellini, era o Buffon. Não era o Thiago Motta, o brasileiro naturalizado. E aí, o Bonucci falou o seguinte nessa entrevista, que o Motta chegou, todo mundo olhou porque ele foi abrir a boca, ele não era de abrir a boca, ele fala o seguinte, abre aspas, se o nosso time é esse, que acabou de empatar com a Espanha, a gente vai chegar na final da Euro. Se esse é o nosso time, se nós somos isso, nós vamos chegar na final. Todo mundo olhou. Enfim, e a Itália chegou na final. O que eu quero dizer com isso, com essa declaração do Bonucci a essa entrevista? Que ele, não é que ele é um visionário, ele sabe onde ele está e aonde ele quer chegar. É a impressão que me passou. Ele estava nervoso, pode ver que o gogó dele ficava, né, toda hora
porque ele sabe da responsabilidade. Fala, meu Deus, eu tô aqui. Mas ele não amarelou. É um cara que gosta de desafio, de ser colocado contra a parede numa grande situação, no caso aí, num grande clube. E isso me lembra, eu não vou falar o nome, mas não vou falar mesmo, porque vai gerar uma polêmica. Isso me lembra um grande, porque eu vi, é um outro esporte, eu vi nascer esse grande esportista. Eu vi no olhar do Mota e nas palavras dele, o mesmo olhar e a mesma vontade de encarar uma pressão de um grande esportista conhecido no mundo inteiro, que já não exerce mais a função no esporte dele, que não era futebol. Paro por aqui, dá um like no vídeo, sempre Forza Juve, fino alla fine. Amanhã eu volto, tá? Com aquele campinho imaginário, com os prováveis times da Juventus no 4-3-3 ou no 4-3-2-1 ou no 4-4-2, atendendo a pedidos. Hoje o meu foco no vídeo é totalmente ao Thiago Motta. Mais uma vez, bem-vindo e bem-vindo, Gianluca Pessotto. E muito obrigado a todos que comentam aqui no canal, né? Eu fico feliz porque o canal é para vocês, não é para mim, eu não vivo disso. E lógico, quanto mais crescer o canal, mais brindes para vocês, beleza? Forza Juve, fino alla fine. E como disse o Motta, vencer não é importante, é a única coisa que conta. Mamma mia.